Bom dia, meu povo querido, YouTube, gente linda daqui. Aqui, pelo dinhoco na minha roupa do Kids, eu aqui já me limpando para poder cumprimentar você. Ô, gente, meu nhoco fica aqui, que eu quero te mostrar. Você tem um pet aí na tua casa? Meu nhoco voltou a ser crente, estava desanimadinho da crença. Aqui, voltou. Nhoco, dá bom dia pro povo, nhoco. Se você tem pet, você deve estar aí, que bonitinho. Você que não tem pet, fala assim, que bobeira, meu pai. Adoro esse povo todo reunido aqui. Mais de 80 mulheres, é isso? Quantas, Eneida? Hoje é dia de festa lá na Eneida, festa da Cici, 96 mulheres. Que bênção, que bom poder estar com você aqui. Hoje a gente vai falar sobre quem é Deus. E antes de a gente começar aqui, quem está só acessando o YouTube, a gente foi já preparado o nosso coração com dois queridos que compartilharam algumas coisas que estão vivendo em Deus. Se você está vivendo alguma coisa em Deus a partir dessa devocional, conta para a gente lá no Instagram. Isso edifica tanto a gente, sinaliza que a gente está fazendo a coisa certa. Porque Deus sinaliza, gente, é assim, dando placas, levantando coisas. Então, Ângela, Lili, muito obrigada por essas palavras. Eu sei que muitos de vocês têm aqui ao vivo coisas para falar, mas aí está vencendo a timidez, né? Está vencendo, ai, não consigo falar. Ô, gente, dá vontade de pegar o meu Crocs e dar em vocês. Como que guarda o negócio? Não pode. Você está na sua casa, você está aí junto. Aqui é um lugar seguro, é um lugar de amor, é um lugar da gente poder se edificar. Eu estou vendo isso lá na Jornada 21, com tantas mulheres nossas do discipulado compartilhando parte do coração e vocês abrindo o coração de forma tão especial para a gente. Obrigada por isso. Hoje a gente vai falar sobre quem é esse Deus, né? Que as meninas já compartilharam aqui pela prática. E agora a gente vai começar aqui lendo o Salmo 91, que é o texto de hoje. E hoje a gente vai ler o Salmo 91, deixa eu ver se a gente consegue ler ele todo, porque eu vou ler naquela tradução que é uma tradução nova aqui no Brasil, eu acho que poucas pessoas têm, que é essa daqui, ó, da Passion, ó. É uma tradução que é uma Bíblia só dos Salmos, numa tradução que é uma tradução poética, linda. E eu quero começar orando. Ediane, querida, você que é nossa oradora do coque, tu tá aí? Pode orar? A Ediane é nossa amiga do coque, tá? Podia fazer um coque qualquer hora, né, não? Não! Eu sou contemporânea. É o coque interno, gente. A Jane, com esse cabelo lindo dela, vai fazer coque? Não vai, né, Enfim. Ô, gente, vamos orar então? Colocando diante de Deus, é o dia 7 de setembro, é tão significativa essa data. Talvez você nem tenha, assim, tanta sensibilidade ou percepção sobre a data, o número, mas eu tenho, e eu quero te dizer daqui a pouquinho sobre isso. Vamos orar? Vai, Jane, querida. Senhor Deus, nós te bendizemos, Pai, porque o Senhor é o nosso Paizinho amado, porque o Senhor é aquele que nos ama com um amor eterno. Deus tem nos laçado com laços de amor. Para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Obrigada, Deus, dessa manhã de 7 de setembro. Obrigada porque nós nascemos nessa terra, nessa geografia, nesse país cheio de alegria, cheio de tesouros, Senhor. Obrigada. Nada é por acaso. Isso também é cuidado teu, isso também é amor do Senhor sobre nós. Nós te bendizemos, Senhor, porque grande é o Senhor e as tuas obras são maravilhosas demais para nós. Deus, nós queremos abençoar a nossa nação brasileira nesse dia e dizer que o Senhor é o Deus do Brasil, é o Senhor do Brasil. Nós queremos te bendizer, Senhor, e dizer que nada vai encobrir a obra e nada vai impedir tudo o que o Senhor tem para fazer nas nossas vidas, na nossa geografia, na nossa nação. Em nome de Jesus, obrigada por esse tempo tão especial, obrigada por esses testemunhos, Senhor, do teu favor, da tua graça infinita, porque tu és, Senhor amado, como o Salmo 91 diz, é aquele lugar onde nós nos escondemos, tu és o nosso esconderijo, onde nós estamos seguras, onde o Brasil está seguro, em nome de Jesus, e arma
forjada contra nós não vai prosperar, a arma forjada contra a nossa casa não vai prosperar, a arma forjada contra a nossa nação não vai prosperar, em nome de Jesus, porque nós nos levantamos aqui, Senhor, como filhas do Senhor, como mulheres que amam o Senhor, como guerreiras da nossa casa, como as mulheres que estão levantando as suas bandeiras, porque a nossa bandeira é o Senhor. Obrigada por esse tempo tão precioso, obrigada pela vida da pastora Leia, da Eneida, obrigada por essas mulheres preciosas que têm se levantado também, Senhor amado, e muitas vezes não é fácil se levantar, mas nós decidimos nos levantar, Senhor, nós decidimos te amar, nós decidimos tomar uma postura, Senhor, de mulheres de Deus que somos. Obrigada, Deus, em nome de Jesus, por esse tempo, por esse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu povo? Bora, abre aí, no Salmo 91. O que sabe de cor? Tua avó mandou você decorar e tu decorou? Tua mãe cantava essa música? Então, se você tem isso de cor, vai recitando aí na tua mente, porque isso é um clássico. O Salmo 91, para você que é uma mulher cristã evangélica, uma cristã católica, certamente você conhece, já ouviu falar do Salmo 91. Então, aqui nessa tradução, talvez venha de um jeito diferente, então quero te apresentar. É assim, ó. Quando você habita sob a sombra de Shaddai, está protegido no recôndito da força do nosso Deus Altíssimo. Ele é a esperança que me sustenta e a fortaleza que me protege, o único Deus para mim e minha grande confiança. Ele salvará você de toda cilada oculta do inimigo e protegerá de falsas acusações e de qualquer maldição moral. Os braços fortes de Deus estão envoltos em torno de você, protegendo-o. Você pode correr sobre a sua manta de majestade recôndita. Seus braços de fidelidade são um escudo que o protege do mal. Estou no versículo 5. Você nunca se preocupará com um ataque de forças demoníacas durante a noite, nem terá que temer um espírito de trevas vindo sobre você, contra você. 6. Não tenha medo de nada. Seja de noite ou de dia, o perigo demoníaco não a incomodará, nem os poderes do mal serão lançados contra você. 7. Mesmo em tempo de desastre, os milhares de mortos, você permanecerá inabalável e ileso. 8. Você será um espectador. Você será um espectador dos ímpios, à medida que eles perecem no julgamento, pois serão recompensados pelo que fizeram. O 9 e o 10. Enquanto vivermos nossas vidas sob a sombra do Deus Altíssimo, nosso esconderijo secreto, estaremos sempre protegidos do mal. Como então, o mal poderia prevalecer contra nós ou a doença nos infectar? 11. Deus envia anjos com ordens especiais para protegê-la onde quer que você vai, te defendendo de todo dano. 12. Se você entrar em uma armadilha, eles estarão lá por você e o impedirão de tropeçar. Você até caminhará ileso entre os poderes mais ferozes das trevas, pisoteando cada um deles abaixo dos seus pés. O 14. Pois aqui está o que o Senhor me falou. Porque me amou, deleitou-se em mim e foi leal ao meu nome, eu certamente protegerei você. 15. Responderei o seu grito de ajuda toda vez que você orar, e você sentirá a minha presença, e em seu momento de dificuldade, eu o livrarei e lhe trarei honra. 16. Eu satisfarei com a minha vida plena e com tudo que eu faço por você, pois desfrutará da plenitude da minha salvação. Ô, gente, dá vontade de dar um beijo na careca de Deus? Não dá? Olha, coisa mais linda, meu Deus, coisa mais linda esse texto, especialmente nessa tradução, que é uma tradução tão poética. Você acompanhou aí na sua tradução tradicional, né? Talvez da Almeida, talvez da NVI, e essa tradução aqui que é de chorar de amor, né? De paixão. Se você está aqui pela primeira vez, nós somos sempre inspirados a lermos aqui os textos deste livro da devocional dos nossos bispos J.B. Carvalho e Dice Carvalho.
E tudo isso aqui, ó, representa os dias que já vivemos nesse ano de 2025. E hoje, 7 de setembro, a gente tem uma leitura aqui, uma reflexão, e o texto que a gente leu é exatamente o texto que eles sugerem para a gente poder basear a devocional de hoje. Mas ele começa com João 17, 26, que fala assim, ó. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, Jesus falando, tá? E lhe o farei conhecer mais, para que o teu amor, para que o amor com que tens me amado, esteja nelas, e ela e eu nelas esteja. Jesus falando para nós uma oração de João 17, e eu contextualizando aqui, botando você dentro do amor do nosso Deus. Hoje o tema é: quem é Deus? Conhecendo Deus de verdade. Jesus nos revela profundamente a profundidade do amor de Deus ao orar assim: eu lhes fiz conhecer o teu nome, para que o amor com que me amaste esteja neles e eu nele esteja. Conhecer a Deus é mais do que apenas crer na sua existência, é entender a intimidade dos seus nomes e o que cada nome desse revela sobre o seu caráter para nós. Na Bíblia, cada nome de Deus traz uma revelação da sua natureza. Por exemplo, Yahvé-Jireh, o Senhor proverá. Isso nos garante que Deus cuida das nossas necessidades e nos dá paz em meio às tribulações. Já Yahvé-Shalom, o Senhor é a paz, nos conduz a uma vida de plenitude, saúde e harmonia, desejando para nós não apenas uma paz momentânea, mas um bem-estar que abrange todas as áreas da nossa vida. Davi declarou que o nome do Senhor é uma torre forte, uma arma poderosa para tempos de guerra. Ele sabia que invocar o nome de Deus traz proteção e vitória. Assim, o salmista diz: prostro-me para o teu santo templo e louvo o teu nome por causa da tua misericórdia e da tua verdade. Conhecer o nome de Deus, bonitas, nos leva a viver com autoridade espiritual, pois entendemos que não estamos sozinhos, visto que somos embaixadores, representantes do céu. Esse conhecimento nos dá força para enfrentar gigantes, para resistir o mal, pois sabemos que o Senhor dos exércitos, está do nosso lado. Deus nos oferece uma identidade por meio do seu nome. Como filhas dele, carregamos o seu nome na nossa vida, nas nossas palavras e nas nossas ações. Quando invocamos o nome de Deus, estamos afirmando a sua presença em nós e declaramos o seu poder sobre as situações. Ele é o Shaddai, o Todo-Poderoso, o Eterno, que nos guarda e nos sustenta. E hoje, Deus nos convida para invocarmos o seu nome com fé, para que você e eu, a gente experimente a sua paz, o seu cuidado e a autoridade que ele depositou em nós. Que esse conhecimento do nome do nosso Deus seja não apenas teórico, mas uma experiência diária que transforme a sua vida e impacte aqueles que estão perto e longe de você. Amém? Ô, gente, dá nem para falar muito, né? Eu só fico querendo sentir, tu. Ô, gente, deixa eu te contar. Se você foi no lançamento do nosso CD ontem, você viu que uma chave virou na nossa igreja. Eu sempre tenho essa impressão de que a nossa igreja, na Comunidade das Nações aqui em Brasília, quando a gente vive algumas coisas, parece que os céus de Brasília se mexem. E aí reverbera sobre o Brasil. Não é pretensão, soberba, mitideza, não, tá? Bota o nome do que quiserem. Mas eu tenho a clareza de que quando a Igreja de Deus estabelece o nome dele de forma intencional nos lugares, acontecem coisas especiais. E ontem, quando a gente estava na gravação do CD, e a gente foi realmente visitado por uma presença muito especial, especialmente para mim, amanhã foi muito forte, e a bispa orou uma coisa tão, tão maravilhosa de entender que não foi uma agenda da terra, foi uma agenda do céu estabelecido que a gente faria isso antecipando o dia 7 de setembro, que é o dia de hoje. Isso é conhecer o nome de Deus, é você respeitar o que está acontecendo em volta de você. Você não vive aleatoriamente, no automático, acorda, vai, trabalha, volta, cuida das crianças, vem, limpa a casa, faz comida, vai, lê, faz... Não, gente, não é sobre isso. Você pode fazer disso uma música
de adoração a Deus, ou você pode, de fato, viver e acordar todos os dias e pensar, meu Deus, mais um dia. Comida, casa, trabalho, igreja, né? Todo dia você pode pensar isso, mas deixa eu te dizer, o nome do nosso Deus hoje, ele deseja que você o adore, o invoque. Eu atendo crianças com dificuldade de aprendizagem, eu sou psicopedagoga e tenho um espaço aqui reorganizado na minha casa. E todas as vezes que eu tenho o primeiro atendimento com a família, e normalmente a pai e mãe, independentemente deles serem casados ou separados, o que eu falo para os pais é assim, ó, nós vamos falar do seu filho ou da sua filha. Na verdade, o que nós vamos fazer é invocar a presença dela aqui. Porque quando a gente fala de alguém, a gente está invocando, a gente está trazendo essa pessoa para perto. Então, quando a gente falar sobre o seu filho ou sua filha, eu tenho muito respeito do que você vai me entregar. Porque não é só sobre dificuldade de comportamento ou de aprendizagem, não é sobre isso. É sobre uma pessoa que revela coisas que a gente ainda não entendeu. Então, imagina, se você entende que falar dos outros invoca essa pessoa, se você não entendia isso, eu quero te dizer que se você tem dificuldade com a fofoca, toda vez que você fala mal de alguém, na verdade, o bispo fala muito sobre isso, é como se fosse passarinhos levando as sombras daquilo. Então, quando você remete o nome de alguém numa pauta, você está trazendo essa pessoa para isso. Então, eu quero te dar uma dica e um conselho. Para de falar mal das pessoas, mesmo que elas te deem conteúdo para isso e motivo. Pare de trazer a presença dessa pessoa, especialmente se você não quer que ela fique aqui. Você está chateada com ela, mas vive falando dela o tempo todo. Gente, cala a boca, para, silêncio. Apresenta diante de Deus a sua queixa e deixa que Deus resolva. A devocional de hoje está dizendo que o nome de Deus ele tem um poder absurdamente grande e sobrenatural, a ponto de você clamar e ele poder vir. Isso se remete a uma consciência, a um entendimento e a uma tradução de que o nome que você traz sobre a gente, sobre o que você está evocando, traz ali um pouco do que aquela pessoa é. Mas antes de você poder invocar, você precisa dizer para você mesma nessa manhã, quem Deus é, bonita, para você? Talvez você esteja acessando esse conteúdo pela primeira vez, talvez você esteja aqui há muito mais tempo do que esse livro está proporcionando, talvez você tenha chegado há pouco tempo, não importa. O importante é, hoje, se deparando com a devocional, nos perguntando quem Deus é, quem é Deus, e conheça o nome de Deus de verdade, o que você se remete? Pastor, a gente tem feito isso com frequência aqui na nossa devocional, né? De estabelecer o nome de Deus. Pois é, eu não estou falando de teoria. Eu estou falando da prática. Eu estou falando na hora do ucu-vucu, que não tem ninguém perto de você. Eu estou falando na esquina do pecado, quando você precisa decidir entre amá-lo ou pecar. Eu estou dizendo sobre ninguém estar te olhando, você ter a sensação de que não está sendo vigiada, olhada, observada, e mesmo assim você decide fazer o que é certo. Eu estou dizendo sobre o nome que você precisa prestar contas por causa do amor. Gente, eu tenho falado isso com frequência dentro do meu time, lá do Ministério com Criança e do CN Kids, quando a gente está junto no nosso discipulado. O que tem que reverberar sobre nós não é um bom discurso, é a prática. E é a prática por amor. Qual é o nome que você estabelece de Deus hoje, nessa manhã? Gente, a gente está num momento histórico e um momento tão sensível do Brasil. Aí você senta e assiste. Você não é espectadora, não, bonita. Você é protagonista da história desse país. Você é uma protagonista da história do seu Deus manifestando aí na sua cidade. Deixa eu falar ainda um pouco menor. Dentro da tua casa. Não se conforma com o que você está vendo os ciclos se repetirem, não. Se levanta e diga, ele é o meu Jeová Nissi, eu levanto a bandeira dele. E onde a bandeira dele está levantada, flamejando, o inimigo percebe que tem um dono, tem um governo. Gente, você não está aqui acordando cedinho, em pleno domingo, à toa, não. Você está aqui porque Deus quer falar com você. Deus quer dizer quem ele é, ele quer se revelar.
Ele quer te dizer de forma palpável quem ele é para você. Mas antes, ontem a gente ouviu uma palavra tão especial do pastor Bené, que trouxe na nossa igreja, lá na hora da gravação, uma coisa muito linda. Ele trouxe uma experiência pessoal e ele falou assim, no momento em que eu estava orando, o que Deus, o Espírito Santo estava me falando era, me diga o que você quer, porque eu já sei o que eu quero para você. Mas eu ainda não sei, nunca ouvi você me dizer o que você quer. Ah, gente, me deu super margem para quê? Para os meus segredinhos? Claro que eu vou dizer para Deus o que eu quero. E aí ele estava contando assim, Deus não é refém daquilo que você quer, mas ele escolhe te obedecer, entregar, te atender. Ele não precisa te responder. Ô, gente, a Lili estava falando da flor, né? A Lili, antes de começar essa devocional, compartilhou com a gente, e a Ângela também, que elas pediram sinais do amor. Ô, gente, deixa eu falar um negócio teológico para vocês. Não, a gente não merece. Não, a gente não merece. Nós nascemos pecadores. Romanos diz assim, ó, que todos pecados e separados, destituídos estão da glória de Deus. Nós nascemos com a sentença do pecado. Não, nós não merecemos. Ah, você merece. Merece não. A Bíblia diz que nós não somos merecedores, mas, como a Eneida bem trouxe, como filhas amadas do nosso Deus, ele escolheu sair do seu kairós, entrar no nosso cronos e nos amar. Desde o ventre da sua mãe, que você, antes de ser concebida, da sua mãe imaginar que estava grávida de você, ele foi o seu Deus. Foi ele quem teceu cada coisa do seu corpo, cada órgão que você tem, cada jeito, o nariz que você tem, a orelha que você tem, a sobrancelha, o cabelo, o jeito, tudo foi ele que fez. E não foi com a interferência de seu ninguém. Ele sozinho fez. E isso é amor. E é amor por escolha. Não é por merecimento. Então, para com esse negócio. Ai, eu não me sinto merecedora. Não sente mesmo não, bonita. Não é por sentir não, é por saber. Você sabe que você é amada por Deus porque ele entregou o seu único filho por tua causa. Se só tivesse você na humanidade, bonita. Olha, a primeira vez que eu entendi que Deus falou para mim, filha, se fosse só você, eu viria. Eu entregaria o meu filho. Eu sou o seu amor. Você não entendeu isso ainda? Eu sou o seu amor e eu entregaria o meu filho se tivesse só você na terra. É por causa do amor dele. É por causa da manifestação de um Deus que te ama. E isso não depende se você faz a coisa certa ou se faz a coisa errada. Ele te ama incondicionalmente. Você para de amar o seu filho quando ele erra? Não, você fica chateada, você fica até aborrecida, quer socar ele. Eu acho que às vezes Deus quer socar a gente, mas ele não soca. Ou às vezes ele soca de um jeito especial, ele traz coisas, manifestações para nós. Quando a gente é mãe, e tem muita mãe aqui, e quando quem não é mãe, entenda assim, ó. Sabe aquilo que você tem até motivo de não gostar daquela criatura que você ama, seja uma amiga, seja alguém da sua família, e você fala assim, meu Deus, não tem como amar, ela é tão querida, né? É assim Deus com você. Mas hoje ele está te perguntando assim, essa é você para mim, mas e eu para você? O que eu sou? E aí o pastor Bené estava falando assim, ó, eu tive a impressão nessa minha oração que Deus estava me perguntando assim, Bené, eu já sei o que eu quero fazer com você. A sua vida já está aqui no meu livro. Mas o que você quer de mim? Bonita, Deus hoje está te perguntando. O que você quer dele? Eu não estou falando de coisas físicas, materiais, de segredinhos. Eu não estou falando só disso. Porque eu acho que isso não pode ser um padrão, né? Embora a gente entenda que é arrebatador, né? Uma querida veio aqui me falar no privado que essa semana pediu. Ô, gente, para de ficar imitando todo mundo querendo flores. Já, para, inventa o seu jeito. Todo mundo, ai, Deus, sinaliza com flor. Sinaliza... Brincadeira, gente. Se flor é a sua linguagem, faça de flores, faça de bombom. Ele quer falar com você. Mas hoje ele também quer ouvir. Ô, bonita, o que eu sou para você hoje? Como é o meu nome dentro do teu coração? Como é? Vem cá, você só me ama quando tem segredinhos respondidos? Quando eu te digo sim? Vem cá, seu filho só te ama quando você fala sim para ele? Por isso que ele é todo assim, rebelde? Porque ele só ouve o sim, nunca ouve o não?
Não, Deus não é assim. Deus fala não e muitas vezes ele diz não. Vai ter segredinhos que você vai estabelecer que ele vai ficar em silêncio e você vai entender que ele está brincando com você. Daqui a pouco, do nada, aparece o negócio. Ele vai trazer sobre a sua vida uma manifestação para você poder designar Deus. E deixa eu te dizer uma palavra bem especial. Eu aprendi com a Bispa Dirce que Deus, quando disse assim, ó, eu sou. Quando Deus disse, eu sou, ele estava dizendo, eu sou o que você precisa que eu seja. Eu sou o Jeová Jirê, o Jeová Nissi, o Jeová Rafá, o Jeová... Vai falando aí, vai pondo aí, que eu não me lembro mais. Vai, me ajuda aí, meu povo. Fala aí, abre seu áudio. Fala aí os Jeovás todos que a gente conhece. Ah, vou pesquisar. Vocês estão muito devagar, gente. Eu tenho que Jeová ser... Jireh, Emanuel, Adonai. Elion, Adonai. Adonai, El Elyon, tudo isso aí. Jirê, né, que a gente falou. Ô, gente, todos esses nomes que a Bíblia traz para nós, numa tradução hebraica, não é só para você decorar, não é só para você saber, não é só para você saber que ele é Nissim, Eloí, Shalom, ele é para você ter a certeza que ele é palpável, você pode segurar. E como a bispa nos diz, Deus fala assim, o que eu sou para você hoje, nessa estação, nesse 7 de setembro, nesse dia em que a gente, como nação, se relembra da independência? O que você sabe de mim com relação à história do Brasil? O que você sabe de mim com a história que eu estou escrevendo com a política brasileira? O que você sabe de mim quando eu estou sobre todas as terras, as nações, e você pensa que só o seu problema é o que importa? Quem eu sou para você? Deus está nos perguntando hoje, e perguntando qual é o nome que faz sentido para a sua estação, para o dia de hoje, para o mês de setembro. Quero te dar uma dica e uma tarefa. Ele é o nosso esconderijo, ele é socorro bem presente na angústia, ele é uma série de coisas que certamente você vai trazer à sua mente. Eu quero te dar uma tarefa de você estabelecer o nome de Deus para esse mês de setembro. O nome que você vai perseguir para ter. Sabe esse segredinho que a gente persegue? Fala assim, Deus, olha, me sinaliza com jeito de amor aqui. Ai, eu quero me sentir amada. Lili, deixa eu te falar uma coisa. Tu é amada, bonita. Com ele te falando ou não, pastora, mas quando faz é melhor, né? É melhor. Quando a gente tem manifestação é melhor. Parece que ele para o universo, né? Para isso. Mas deixa eu te dar uma dica. Você é amada e todo dia ele manifesta isso. Ele não precisa me dar flores, ele não precisa te entregar flores, ele não precisa de desenho, mas ele escolhe falar, porque é o jeito que a gente, naquele momento, entende. Agora, qual é o seu momento para dizer para ele que você o ama? Qual é o nome que você vai determinar para o seu mês de setembro para ele ser? Ele disse, eu sou, diga a Faraó que o eu sou estou mandando. Foi isso que Moisés levou para a grande corte da época, dizer para Faraó que eu sou. Diga que o eu sou estou falando. Deus está aqui te dizendo, ele é, independentemente da gente sentir, da gente querer. Né? Eu estava brincando essa semana aqui em casa com o meu gatinhoco, que ele era todo crente, acordava cedo, vinha para cá. Meu gatinhoco esfriou na fé, ficou aqui, não quer mais vir para o culto, não quer mais vir para a devocional. E eu falei assim, gente, é isso que acontece com a gente, né? Tem dia que a gente não está afim de voz, tem dia que a gente não está afim de coisa. Não é só gatinho pet que vive isso, não. Meu gatinho rouco se reconciliou com a igreja da devocional, está aqui ouvindo. E você? Se reconciliou com a tua igreja? Se reconciliou com o teu pastor? Se reconciliou com Deus? Você se reconciliou. Hoje é domingo, estou aqui prontinha, vou acabar aqui, vou correr, que Tati inventou uma reunião 9 horas, dia voluntariado de manhã, estou correndo para lá e vou servir com baby, com criança pequena. Dentro dessa devocional, e essa devocional nasceu por isso, por mulheres que amam tanto a Deus. Ai, quero até chorar de amor. Mulheres que amam tanto a Deus que falou assim, eu não quero só servir no Kids, eu não quero só servir com crianças,
Eu também quero entrar na madrugada e saber quem é esse Deus que fala na madrugada. Quem é esse Deus que, acordando 5h30 da manhã, se revela? Foi isso. Essa devocional nasceu por mulheres que, apaixonadas por um Deus que serve, que nos ama. A gente serve como um grupo de discipulado que manifesta o tempo, o amor a crianças, mas a gente queria mais. E a Eneida falou assim, pastora, bora aqui chamar o povo. E aí eu falei assim, não, para de inventar negócio de acordar cedo, que isso é muito ruim para mim. E aí depois eu entendi que Deus estava guardado, escondido, no esconderijo dele, gente. É esse lugar que você nunca foi antes. E eu quero te convidar nessa manhã para que o nome dele seja a manifestação de um amor que você ainda não revelou. Para de ficar só pedindo, meu Deus. Toda oração é pedindo, pedindo, pedindo. Entregue. Quem é Deus para você nessa manhã? Ele te entrega. Deixa eu te falar uma coisa, se você está entendendo que pode viver um padrão de segredinho de amor com Deus. Eu não estou preocupada com o momento que ele me dá flores e eu estou aqui cercada de segredinhos de Deus. Não é sobre isso. É sobre quando, depois que ele revela, depois que ele entrega, eu acho que a sensação no meu espírito é assim, toma, eu te entreguei. Bora encontrar para você me contar o que você achou. A coisa mais importante, depois de um segredinho de amor, não é só se alegrar imaginando que ele parou o mundo para te atender numa coisa específica. É sobre o que você vai fazer imediatamente depois que você recebe. O que você faz depois que o segredinho chega? Você senta no colo e chora com ele e fala, meu Deus, o universo foi parado para o Senhor me ouvir. Como é isso? Me conta aqui. Deixa eu te contar o que eu senti. Deixa eu te dizer quando essa flor chegou, quando esse negocinho chegou, quando essa chave chegou, quando esse valor financeiro chegou inesperado de uma semente de uma amiga. Deixa eu te dizer o que eu senti, Deus. E essa é a coisa mais importante do segredinho de amor. Não é receber. É poder dizer para ele, como filha, Deus, eu entendi que o Senhor me ama com coisas em silêncio e coisas gritantes para mim, coisas que só a gente sabe. E nessa manhã eu quero te convidar para fechar os seus olhos e você dizer para ele quem ele é. Você não vai se ocupar nessa oração em pedir absolutamente nada. E esse é o mês que a gente vai se ocupar para dizer para ele quem ele é para nós. E nós vamos perseguir as ações que vão estar em torno de nós para poder ver. Se o seu Jeová é o Jeová Jirê, você vai ver a abundância do Senhor em pequenas e grandes coisas. Os seus olhos serão abertos naquele ovinho frito na mesa, ou naquele momento que você vai ser convidada para poder ser parte de uma mesa de celebridades, de pessoas que governam. Você vai ver que ele vai te prover desde uma vaga no estacionamento, que é improvável, que eu sempre falo isso para o meu marido, até aquele lugar em que você não tinha como se sentar e ele te deu. Coisas pequenas que vão ser reveladas, que vão ser postas. E eu quero abençoar a sua vida nessa manhã. Por mais que você esteja aí se sentindo, a sensação espiritual que eu tenho é que você está desacreditada. Pastora, para, isso aí é balela. Para, isso aí é evangeliquez. Isso aí, não, eu não acredito mais nisso. Isso daí, para mim, é jargão. Deixa eu te dizer, agora é você e o Espírito Santo. Eu não posso te convencer. Agora, nessa oração, é você e ele. Você vai estabelecer o que você quer receber dele, o que você quer declarar que ele é. É só você. Não sou eu, não é Neida, não é a sua igreja, não é uma canção, não é. É você e ele. Estabeleça isso. Diga a ele quem que ele é para você, e eu tenho certeza que ele vai arrebatar o seu coração e ele vai trazer para você uma manifestação de coisas que você nunca tinha visto antes. Senhor, junto com essas mulheres aqui nessa devocional, nós queremos declarar quem o Senhor é para nós. Nós já sabemos que nós somos as meninas dos teus olhos. Somos as filhas amadas. Mas raramente a gente para dizer, Senhor, tu és o meu tudo, tu és o meu amor, tu és o meu amigo, tu és a minha rocha, tu és o alfa, o ômega, tu és aquele que começa e aquele que termina.
É aquele que levanta uma bandeira e diz: não toca nela, ela é minha. E essa bandeira identifica o reino que ela é. O Senhor é aquele que se levanta e entrega lá no Moriá um carneiro para poder ser sacrificado quando a gente não tem absolutamente nada como plano B. A gente não levou nem nada, a gente só confiou em Ti. O Senhor é o nosso Jeová Rafá, aquele que, com a sentença desse diagnóstico, não tem outra coisa que a gente possa fazer que não seja confiar na tua cura, na maneira como a gente vai vivenciar esse processo de tratamento. O Senhor é o nosso Jeová Shalom, aquele que nos dá a paz, e uma paz que sobrepõe todas as circunstâncias. O Senhor é o Deus Adonai, aquele que podemos adorar, que é aquele que podemos entregar o nosso coração e não depende de uma canção tocando, de igreja falando para a gente fazer. Não, é no nosso secreto. O Senhor é o nosso Deus amado. É o nosso Deus amado. Aquele que, quando eu me encontro, eu olho e penso: meu Deus, como assim que o Senhor entregou teu único filho por mim? Como assim que Jesus sofreu todas aqueles açoites e o Senhor contemplando as dores dele? E mesmo assim o Senhor não interviu, porque o Senhor precisava que ele completasse aquela missão por mim. O amor absurdo do Senhor. E muitas vezes eu não consigo te entregar. E muitas vezes eu olho para a minha agenda e falo: não dá tempo, eu estou ocupada, eu tenho outras coisas. E às vezes o a sós, o momento de adoração, o momento de serviço, parece que é de pressa, de hora marcada. Senhor, nessa manhã, nós queremos te responder que o Senhor é o nosso amor. Quando a gente ama, a gente entrega. A gente não tem hora para ir embora, a gente nem vê a hora passar. Nessa manhã, nós queremos te responder, Senhor, quem o Senhor é. E não é sobre presentes, não é sobre coisas materiais, não é um amor interesseiro, é um amor por escolha. Nós estamos escolhendo nessa manhã do 7 de setembro te amar e sermos uma nação que te ama. Uma nação de mulheres que decidiram, apesar do que vivem, amar o Senhor sobre todas as coisas. E os nossos filhos se constrangerem do amor que temos por ti. Que o nosso marido se constranja e te ame mais. Ou se convertam, não porque a gente fala, mas porque a gente vive. Nesse mês de setembro, Senhor, nesse dia 7 de setembro, eu quero me comprometer em te conhecer mais, em prosseguir em te conhecer e te conhecer cada vez mais. Saber quem o Senhor é para mim, para que a minha Sofia, os meus netos, a minha família, aqueles que virão após nós, possam entender que uma história foi estabelecida na eternidade. Hoje nós queremos te dizer que o Senhor é o nosso Deus amado. E por amor escolhemos levantar dessa cama, irmos a uma igreja, irmos a um ajuntamento, a fazermos algo para nossa família, em dizer que foi por tua causa, Senhor. Em poder perdoar aquela ofensa que está ferindo o nosso coração. O Senhor entregou teu filho por nós e muitas vezes a gente rejeita e o Senhor não nos rejeita em momento nenhum. Obrigada por esse amor absurdo. Nessa manhã de domingo, de sol em Brasília, em que os olhos das pessoas da cidade estarão lá na esplanada, naquele desfile, naquelas movimentações cívicas, e nós estaremos com os olhos atentos ao Senhor. Em todas as manifestações desse dia, desses dias que vêm no setembro, nós queremos ver que o Senhor é o nosso Deus, aquele que elegemos para declarar na terra e no céu que amamos. E é por causa do amor tão absurdo que o Senhor tem por meio do teu Filho Jesus que nós oramos. Amém. Ai, meu Deus, ficaria aqui a manhã inteira. E você também? Gente, o nome de Deus é uma torre forte. Conhecê-lo é viver em paz e autoridade. Que nesse 7 de setembro você possa adorar o nosso Deus e sentir a paz e a autoridade dele. E você possa dizer quem ele é para você.
que você se ocupe com ele por amor, por escolha, e não pelo que ele faz. Hoje eu quero te convidar a não amar a Deus pelas mãos que ele te oferece, mas amá-lo pela face, de você saber, pela textura do seu dedo, como é a pele dele, de você olhar nos olhos dele e falar, ele está sorrindo, de falar, ele entristeceu, de saber como é o cabelo dele, de saber como que é a sobrancelha dele, como que é a orelhinha dele, sabe? Coisas que a gente ensina para as crianças. Eu quero te convidar a ter um relacionamento de face e não de mãos. Porque as mãos, gente, virão. Eu descobri isso com os segredinhos. As mãos, elas vão te servir toda vez que você amar a face do nosso Deus. Então, que nesse mês de setembro, você tenha uma virada de entendimento, de relacionamento com Deus. Que você entenda que Ele te ama por escolha. E que você faça o mesmo. Que você escolha amá-lo pelo que Ele é e não pelo que Ele te dá. Que o Senhor te abençoe nesse setembro, nesse dia 7, onde você estiver, que Deus te abençoe e te guarde. Um beijo, povo do YouTube.